Bem, pessoal, hoje vamos trabalhar aqui a terceira ideia, né, de multiplicações. Essa terceira ideia envolve o quê? Combinações, que é o que a gente vai ver aqui no problema mais abaixo. Vocês vão copiar aqui, vocês vão acompanhar na página 49. Não tem necessidade de copiar este exemplo, pois ele está ilustrado aí no livro de vocês. Bem, vou passar para a próxima imagem para a gente ter um espaço melhor de resolução e de leitura desse texto. Vamos passar aqui para o próximo texto. Bem, então vamos dar uma lida aqui no nosso terceiro problema para a gente entender aqui, compreender. Bem, Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura. Ou seja, ao escolher uma bola de sorvete, ele vai escolher um tipo de cobertura para pôr em cima do sorvete. Mas as opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Pedro pode montar o seu sorvete? Bem, para facilitar a resolução desse problema, vamos organizar os dados em um quadro. Bem, o quadro já está feito no problema. Agora veja só, no problema não diz quantos sabores tem, né? Mas aqui na tabelinha já está especificando aqui. Nós temos sorvete de coco, né, abacaxi, flocos e creme. Então nós temos 4 sabores. São 4 sabores. E os tipos de cobertura nós temos aqui, ó, caramelo, chocolate e morango. Nós temos esses 3 tipos de cobertura, 4 tipos de sorvete. Dentre esses 4 sabores e 3 tipos de cobertura, a gente pode determinar, né, quantas maneiras diferentes ele pode montar o seu sorvete. Ele vai escolher um, mas a gente tem que saber quais são as opções que ele pode, né, ter. Pode ser apresentado aqui, ó. Veja só. Para cada tipo de sorvete aqui, ele vai ter 3 tipos de cobertura diferentes. Bem, se ele escolher, né, sorvete de coco, ele pode colocar caramelo, por cima pode colocar chocolate ou morango. Então aqui a gente tem 3 opções aqui, ó, 3 maneiras diferentes para cada um desses sabores. Então no sabor de coco, né, nós temos 3 maneiras diferentes. Numa bola de sorvete de abacaxi, a gente vai ter também 3 maneiras diferentes. Ó. As mesminhas que nós temos com coco. Vai ter cobertura, chocolate e morango. Então também tem 3 opções diferentes. Aqui também nós vamos ter 3 opções diferentes. E creme também a gente vai ter 3 opções diferentes. Né? Então se a gente for ilustrar aqui e somar, nós vamos ter 12 maneiras diferentes de montar o sorvete para Pedro. Bem, isso aqui a gente pode determinar através de uma multiplicação, porque ele quer saber só quantas maneiras diferentes, ele não quer saber quais são, que nós estamos mostrando quais são as opções que ele pode ter, né? São essas 12 opções aqui que ele pode, dentre essas opções ele pode escolher uma, mas nós temos todas as opções aqui de montar o sorvete. Bem, a gente pode fazer o seguinte, se são 4 sabores, né, a gente vai fazer assim, a gente pode pegar 4 e multiplicar a quantidade de coberturas. 4 vezes 3 são 12. Então são 12 maneiras diferentes, né, de organizar, de montar o sorvete, se você observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E isso foi resolvido através dessa multiplicação. Esse 4 aqui, como eu falei, indica a quantidade de sabores que nós temos apresentados. São 4. E esse 3 aqui é os 3 tipos de cobertura. Se houvesse mais outro tipo de cobertura, então seria 4 vezes 4. Tá bom, pessoal? Bem, vamos olhar um exemplo, a gente vai resolver juntos. Isso aqui já está praticamente resolvido. Mas vamos olhar isso aqui na prática. Vamos passar aqui para a próxima. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso terceiro exemplo. Esse primeiro exemplo que a gente vai responder juntos, né? Bem, uma lanchonete oferece 2 tipos de lanche de pão de forma. Um sabor de queijo e um sabor de frango. E 4 tipos de suco, né? Laranja, uva, morango e acerola. Bem, aqui nós temos 2 tipos de lanche. Coloquei exemplificado, e os 4 tipos de suco. E a pergunta é,
de quantas são as possibilidades de escolha de um lanche e de um suco. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai montar uma tabelinha aqui, ó, e vamos colocar cada um desses lanches aqui e sucos nessa tabela. Bem, nós temos aqui 2 tipos de lanche. Então vamos fazer o seguinte, vou botar um quadradinho aqui. Eu vou fazer um quadradinho e vou dividir no meio. Bem, aqui vamos colocar lanche. E aqui a gente vai colocar suco. Bem, a gente vai fazer 2 quadradinhos aqui, um para cada lanche. Então aqui vamos colocar o queijo, pão de forma com queijo e pão de forma com frango. E aqui embaixo vamos colocar um quadradinho para cada suco. Laranja. Vamos colocar uva. Colocar o de uva, morango e acerola. E a gente vai fechar o quadradinho retângulo. Vamos descer uma linha até embaixo aqui, né? Vai de encontro com a outra que nós estamos desenhando. E aí a gente vai dividir aqui, ó, meio, e depois dividir em 4 pedaços, né? Então nós fizemos uma tabelinha aqui, que é chamada tabela de escolhas. Bem, eu vou diminuir aqui nossa figura, para a gente colocar nos quadradinhos. Então veja só, vou colocar aqui queijo, né, e o frango. Agora vamos colocar a laranja, aqui, uva aqui, morango, vamos diminuir aqui o tamanho, e a acerola. Bem, após terem feito essa tabelinha aqui, certo? A gente vai pegar outra tabelinha mais organizada, né? A gente não vai trabalhar com essa tabelinha. Então a gente vai passar para outra imagem aqui, pegando o mesmo exemplo aqui, a mesma situação. Só vai fazer uma tabelinha mais bem feita. Estamos aqui com a tabelinha mais organizada. Vamos só dividir aqui no meio. Aqui nós temos o lanche. Opa, vamos apagar aqui. Lanche. E nós temos os sucos. Bem, para cada um tipo de suco, ele pode escolher 2 tipos de lanche, né? Bem, então vamos fazer o seguinte. Se ele escolhe aqui, ó, suco de laranja, vamos colocar aqui, ele pode escolher pão de forma com queijo, desenho aqui, ou suco de laranja ele pode ser servido com outro lanche, né, que é o de frango. Então vamos colocar aqui, certo? Então aqui nós temos já 2 opções. Então, vamos colocar aqui, vamos desenhar, escrever 2 opções aqui, ele já tem. Se ele escolher o suco de uva, então vamos colocar aqui, vamos colocar nos 2 quadrinhos lá direto. Ele pode ter o lanche de queijo, pão de forma com queijo ou com frango. Então se a gente olhar, a gente já tem mais 2 opções aqui, ó. Então se a gente olhar cada suco, a gente vai ter 2 opções novas. Então vamos colar direto aqui. Então, nesse suco de morango ele vai ter também esse tipo de lanche, né? Então ele pode se servir com suco de morango, com um pão de forma com queijo ou pão de forma com frango. Então vamos escrever aqui mais outras 2. E aqui também. Vamos pegar aqui esse suquinho de laranja ou de acerola. Vamos colocar aqui. E vamos colocar um lanche em cada um deles. Cada quadrinho desse aqui é uma maneira diferente de se servir, ó. Então aqui é uma maneira diferente de servir, aqui é outra. Em cada um desses aqui são uma maneira diferente de servir. Então aqui nós temos já embaixo nós temos mais 2. Bem, no total aqui vai dar quanto? 2 mais 2 mais 2 e mais 2. O total vai ser
8. Né? Então seriam 8 maneiras diferentes de montar o lanche, né? Com um suco e um pão de forma, seja de queijo ou de frango. Bem, isso aqui pode ser transformado em uma multiplicação. Esse 2 aqui está se repetindo 4 vezes. 4 vezes, né, a quantidade de 2. Bem, esse 2 aqui indica a quantidade de sucos. E esse 4, né? E esse 2 aqui indica a quantidade de lanches. Então a gente pode deduzir que não precisa necessariamente desenhar uma tabela mostrando, ilustrando todas as opções. Se a gente quer saber quantas maneiras diferentes tem de lanchar, basta pegar os 4 sabores de suco, né, com os 2 tipos de lanche, né? Então é muito fácil. Então aqui 4 vezes 2, a resposta vai ser 8, certo? Então são 8 maneiras diferentes, né, de escolhas. Entenderam? Então vamos passar aqui para a próxima. Lembrando aqui que nós vamos colocar aqui, peraí. Vou colocar aqui, se está perguntando, vamos colocar aqui. 4 vezes 2 são 8, então são 8 maneiras diferentes, certo? Então são 8 possibilidades. Bem, vamos passar aqui para a segunda questão. Bem, então vamos lá. Os alunos do 6º ano estão confeccionando um jogo. Para isso, eles têm de escolher uma figura e uma cor para preparar cada ficha. Bem, no caso, eles escolheram 3 figuras, ó, quadrado, círculo, triângulo. E aí escolheram 3 cores, ó, laranjado, vermelho e azul. Bem, cada uma dessas figuras aqui, elas vão ser pintadas, ó. O quadrado vai ser pintado de laranja, né? O outro quadrado vai ser de vermelho e de azul, outro de azul. Bem, cada uma figura dessas aqui ela vai ter 3 cores aqui. Bem, as fichas elas vão ser pintadas, né? Se cada uma dessas figuras ao serem pintadas, elas vão se tornar o que? As fichas. Ele quer saber o problema quer saber quantas fichas diferentes podem ser feitas para esse jogo, né? Dispondo aqui de 3 figuras e de 3 cores diferentes. Bem, então vamos fazer o seguinte, ó, vai ser exatamente como no problema anterior. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, se são 3, né, a pergunta é quantas fichas diferentes a gente pode formar. Então, olha só, as figuras aqui nós temos 3, né? Então eu fiz um quadradinho para a gente montar as tabelas, né? Um quadradinho aqui eu dividi no meio, né, as cores. Aqui nós temos as cores, vamos colocar do lado, e as figuras aqui abaixo. Então o que eu já fiz aqui rápido, né, são 3 quadradinhos, um para cada uma dessas figuras, o quadrado, o círculo e o triângulo. E as cores vamos colocar do lado aqui. São 3 cores, laranjado, vermelho e azul. Aí a gente vai fechar esse quadrado aqui, ó, colocando assim. A gente vai desenhando aqui as linhas, completando até fechar. E aí no meio a gente vai dividindo aqui, certo? Para cada um desses quadrados, para cada uma dessas figuras aqui, nós vamos ter 3 formas de pintura. Então vamos tirar isso aqui, vamos colocar uma melhor. Então tá. Bem, cada um desses espaços aqui vai ser uma opção diferente. Vamos ter aqui o seguinte, ó. Vou descer aqui. Bem, já feita a tabela, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar os quadrinhos aqui, ó. Um quadradinho, vamos colocar aqui em cada linha, vamos colocar um quadradinho. O círculo também, o triângulo. Bem, então vamos começar a pintar, ó. Bem, o quadradinho aqui ele pode ser pintado de laranja, né, esse aqui, ou ele pode ser pintado de vermelho, ou ele pode ser pintado de azul. Então nós já temos 3 fichas diferentes aqui com a figura, né, quadrado. O círculo também ele pode ser pintado dessas 3 cores diferentes, alaranjado, vermelho ou azul. Então formamos aqui mais 3 fichas diferentes. E o triângulo também, exatamente como nos outros casos. Laranjado, temos vermelho aqui e o azul. Então aqui nós temos também 3. No total, vamos lá, são 9 fichas diferentes que podem
ser montadas, ó. A pergunta quantas fichas podem ser feitas, então tem 9 fichas no total que podem ser feitas aqui diferentes. Bem, esse valor aqui ele pode ser encontrado dessa maneira, ó. São 3 aqui, 3 vezes o número 3. 3 vezes o número 3 é igual a quanto? É igual a 9. Bem, esse 3 de cima aqui, ele pode representar o que? O número de figuras. Vou botar aqui, F. E esse outro 3 aqui indica o número de cores que a gente tem disponível aqui para pintar as fichas. Então, 3 vezes 3 são 9. Então, através dessa multiplicação aqui, a gente já determinaria, né, quantas fichas podem ser feitas. Então, necessariamente não tem necessidade de fazer essa tabela. Eu fiz para a gente exemplificar e facilitar nosso entendimento, certo? Bem, então a gente vai ficando por aqui. Vamos colocar logo a resposta aqui, antes de finalizar nosso vídeo. Então, é assim, são 3 aqui e 3 cores aqui. 3 vezes 3 são 9 maneiras, né? 9 fichas diferentes que a gente pode montar nesse jogo. Então, simplesmente isso, não necessariamente fazer uma tabela para exemplificar. Está perguntando, né, quantas, não quais. Então, a gente vai finalizar por aqui nossa aula. Espero que tenham entendido um pouco. Desculpando pelo vídeo, está um pouco longo. E pela aula se vocês não tiverem entendido.